Professor José Ribeiro Neto, pastor da Igreja Batista do Vale, São Paulo, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e no Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Anini. Nós vamos começar essa videoaula de alfabetização de hebraico bíblico. Espero que você aprenda. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos verificar as vogais do hebraico bíblico. Existe um sinal vocálico. Esse sinal vocálico foi inventado. Esses sinais vocálicos do hebraico foram inventados por volta do ano 600 depois de Cristo. Antigamente, o hebraico bíblico não tinha sinais vocálicos. É uma língua consonantal, ou seja, só tinha consoantes. Nós vamos aprender primeiro os sinais vocálicos. Esse quadrado representa uma letra hebraica, para que você possa se situar em que lugar vão ficar os sinais vocálicos. Então, na hora da escrita vai aparecer uma consoante ao invés desses quadrados. Mas para situar onde você vai poder ver na Bíblia hebraica os sinais vocálicos, nós colocamos aqui um quadrado. A vogal que representa esse sinal, que é esse tracinho embaixo do quadrado, nesse caso esse tracinho representa o A. E aqui nós temos a transliteração. O que é uma transliteração? Transliteração é quando eu preciso passar de um alfabeto para outro alfabeto. No caso, nós temos o alfabeto hebraico, os sinais vocálicos do hebraico bíblico, e existem padrões diversos de transliteração. Aqui estamos adotando um padrão simplificado dessa transliteração. Ou seja, eu tenho sinais de uma língua e eu passo para os sinais de outra língua. No caso, nós temos os sinais gráficos da língua hebraica e nós passamos esses sinais gráficos para o alfabeto latino. O que importa para você é saber o som que representa esse sinal. No caso, esse sinal representa o som da letra A. O nome da letra é tirado das palavras, dos nomes que são dados para essas letras, esses sinais em aramaico. Então não se preocupe tanto com sinais, eu vou falar nesse vídeo, mas você deve se preocupar somente com olhar o sinal gráfico e saber que a pronúncia desse sinal é A. Ela representa o A, translitero como A, o nome desse sinal é patar. Aqui nós temos um outro sinal para a letra A. Então há 3 sinais para a letra A. Um com tracinho, outro com tracinho e 2 pontinhos, também representa o A. Não se preocupe com a acentuação, é só para diferenciar um A de outro A. Mas antigamente havia uma diferença nessa pronúncia e hoje não temos mais essa diferença, é a mesma pronúncia do A. Esse sinal gráfico, o nome do sinal gráfico é Hataf-Patah. E ele também tem o som de A. Este sinal vai ocorrer o mesmo sinal para 2 sons diferentes, A ou O. Na maioria das vezes, esse sinal terá som de A. Em alguns casos, ele terá som de O. Ele pode ser representado por um A com o acento circunflexo ou com O com acento circunflexo, dentre as vários outros tipos de transliteração. Lembrando que importa você saber que este sinal tem som, na maioria das vezes, de A e em alguns casos de O. O nome é Kamatz ou Kamatz Katan. O A é chamado de Kamatz Gadol, o Kamatz grande. E o O é chamado de Kamatz Katan, ou Kamatz pequeno. Este outro sinal é o som de E, às vezes pronunciado também como EI.
À medida que você vai aprendendo hebraico, você vai aprender também as várias pronúncias e as exceções da língua, como toda língua, o hebraico também tem as suas exceções. Mas o que deve você se fixar agora é que esses dois pontos representam o som de E. O nome é Tzrei. Depois nós temos uns 3 pontinhos em forma de triângulo, que tem também o som de E. Esses 3 pontinhos em forma de triângulo representam a letra E, que é chamado de Segol. Há um outro sinal que também é a letra E, são 3 pontinhos em forma de triângulo, mais 2 pontinhos. Também representa a letra E, que é chamado de Hataf Segol. Continuando as vogais do hebraico, nós temos um pontinho embaixo da letra, representando o som de I, o nome é Hirik. Depois temos um pontinho, mais uma letra do hebraico, que é o Yud, representando também o som de I. Quando nós formos ler o hebraico bíblico, vamos lê-lo da direita para a esquerda, diferente do português, que é da esquerda para a direita. No hebraico bíblico, nós lemos da direita para a esquerda. Então, você vai ler a consoante, a vogal, geralmente uma outra consoante, vogal. Então, nós temos uma forma do I, que é um pontinho embaixo da consoante, lembrando representada pelo quadrado, depois um pontinho e mais uma outra letra que também tem som de I. Um outro sinal vocálico é esse pontinho acima da letra que tem som de O. O pontinho embaixo chama Hirik, o pontinho mais o Yud chama Hirik Gadol, esse pontinho acima se chama Roland. Este mesmo pontinho que tem o som de O também aparece acima de uma consoante que é o Vav. Depois nós vamos aprender essa consoante. Temos essa consoante. Quando ela aparece com um pontinho em cima, ela também tem som de O, é chamado de Roland Vav. Uma outra forma de O é este Tzinho com 2 pontinhos, parece um T aqui, com 2 pontinhos, também tem som de O. É chamado de Hataf Kamet. Esses 3 pontinhos aqui parece uma chuvinha, parece que está caindo alguma coisa, tem som de U, chama Kubut. O Vav aparece também com um pontinho no meio. Quando esta consoante aparece com um pontinho no meio, ela é uma vogal, também tem som de U. Por último, nós temos o Shivá. Shivá são 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos, às vezes, tem som de E, às vezes só ressalta o som da letra e não é pronunciado. Existem regras gramaticais para quando se pronuncia e quando não se pronuncia o Shivá. À medida que vamos avançando na alfabetização, também aprendemos quando não se pronuncia e quando se pronuncia o som do Shivá. A partir de agora, como já sabemos os sons das vogais do hebraico, podemos verificar como essas vogais aparecem abaixo ou acima das consoantes do hebraico bíblico. Vamos ver então agora as consoantes de uma forma que possamos ler alguns textos simples. Esta consoante, ela não tem som, ela depende da vogal que estiver abaixo ou acima dela. Não tem som, depende da vogal que estiver junto a ela.
Vejamos o Aleph com os 3 pontinhos mais os 2 pontinhos, tem som de E. Como eu não pronuncio o Aleph, vou pronunciar somente a vogal que estiver abaixo do Aleph. O Aleph com um tracinho embaixo é pronunciado como A. Então, o Aleph não tem som, eu não pronuncio. Vou para a vogal. A vogal tem som de A, eu pronuncio A. Da mesma forma com a vogal que tem som de E. O Aleph não tem som, não pronuncio, vou pronunciar somente o E. Um outro exemplo é o Aleph com outro tipo de A. O Aleph não é pronunciado, só vou pronunciar o sinal vocálico que está abaixo do Aleph, que é o A. Um último exemplo, o Aleph não é pronunciado, eu vou só pronunciar o sinal vocálico que está abaixo do Aleph. Nesse caso, vou pronunciar como U. Então, eu tenho E, A, U. Esses são alguns exemplos do uso das vogais com a letra Aleph. Lembrando que são 15 sinais vocálicos, 15 diferentes sinais para representar as vogais. No caso aqui, nós temos só alguns exemplos desses sinais. Continuando as letras hebraicas, temos uma outra letra hebraica que tem esse formato. Ele tem o som de T, o mesmo som do nosso T na palavra tarde. Da mesma forma que o Aleph, ele vai ter vogais que vão estar abaixo dele ou acima dele. Então eu vou ler o som da letra mais o som da vogal. Diferente do Aleph, o Tav tem um som. Então eu vou ler o som da consoante mais o som da vogal. Então no caso desse exemplo, eu tenho T mais a vogal O, TO. T mais a vogal E, T ou Té. T mais a vogal A, Tá. T mais a vogal I, Ti. T mais a vogal U, Tu. T mais a vogal O, Tó. Então, basta eu ler primeiro a consoante, depois eu leio a vogal. To, Te, Tá, Ti, Tu, To. Continuando as letras, as consoantes hebraicas, veja, nesses exemplos e nesses slides, nós não estamos colocando as letras em ordem alfabética. Estamos colocando ela uma ordem para depois nós lermos pequenos textos com essas letras. Aqui eu tenho a letra Shin, a letra anterior, só retornando, se chama Tav. Tav. E essa letra se chama Shin. Cuidado que existe uma variação dessa letra, vamos ver depois. Preste atenção neste pontinho. Este pontinho não é para ser confundido com a letra O. Ele é um sinal para indicar que esta letra, o Shin, tem som do nosso X em Shali. Então, às vezes representado como SH, som de SH, o mesmo som do nosso X em Shali. Então, como nós já falamos nas outras letras, o Shin vai aparecer com vogais embaixo. Então, Sho, She, Sha, Shi, Shu, Sho. Veja que aqui eu tenho um sinal para representar o Shin e um sinal para representar a vogal O. Aqui eu vou ler Sho. Nessa primeira parte da alfabetização do hebraico, nós aprendemos algumas letras e vamos continuar na sequência de vídeos aprendendo outras letras para podermos ler textos simples do hebraico bíblico. Obrigado até aqui.